Olá, mais um conteúdo aqui no nosso Papo de Empreender e hoje nós vamos falar sobre contratação para você poder evitar os principais erros que vêm acontecendo dentro dos negócios e aí depois você fica reclamando dos seus colaboradores que eles não são engajados, que eles não têm condição de trabalhar com vocês, que eles têm péssimo hábito, tem alguns hábitos que não fazem sentido e você não vê futuro nesses colaboradores. Esse é o assunto de hoje, muito legal, muitos dados importantes aqui para poder te ajudar, para poder melhorar a sua contratação, o seu recrutamento e você ter melhores resultados. Vamos lá então ao cenário. Olha só, o sucesso de uma empresa sempre depende das pessoas que você contrata. A empresa só vai crescer de maneira ordenada se você contratar pessoas que de fato façam sentido para o negócio. E para isso você precisa evitar alguns erros dentro da seleção. Ela é fundamental. Dentro do recrutamento existe muita brecha para a gente contratar pessoas que não fazem sentido para os nossos negócios. Tá bom? Então você precisa construir uma equipe forte através da porta de entrada dos negócios. Porque depois que entra, fica muito mais difícil você tirar. Obviamente que precisa ser retirado pessoas que não fazem sentido, mas você perde dinheiro, você perde tempo, você perde crescimento. Então é isso que a gente quer evitar aqui, esses erros na hora de você recrutar e selecionar as pessoas. E aí eu vou te passar algumas dicas para que você consiga contratar o candidato certo. E aí agregar muito mais valor a esse processo todo dentro aí da sua empresa, tá bom? Primeira coisa, você precisa tomar cuidado para quem você traz para dentro da empresa, tá certo? Você precisa ficar atento a detalhes dentro do contexto de contratação. Se a pessoa chega atrasada, se ela te dá uma resposta um pouco invertida, se ela tem alguns costumes dentro do processo de seleção. Então você precisa tomar cuidado o tempo todo dentro desse processo. Os mínimos detalhes vão fazer toda a diferença lá na frente. Então você precisa trazer alguém que vá ajudar o seu time, que vá contribuir para o seu time. E não pessoas que são egocêntricas, que só pensam nelas, que só pensam no seu crescimento, não no crescimento do time e também não da empresa. Você precisa trazer pessoas que estejam alinhadas à cultura da empresa. O que você espera de uma pessoa quando você estiver no momento de crise? Como que você quer que ela se comporte? Você precisa traçar esses pontos dentro do seu processo de seleção, para você encontrar pessoas que tenham esse comportamento. Se você quer uma pessoa que trabalhe em equipe, se você quer uma pessoa que seja comprometida, se você quer uma pessoa que tenha valores éticos, tá certo? Se você quer uma pessoa que seja cuidadosa com o seu cliente, então, que são comportamentos, e isso não está no currículo somente. Tá certo? No currículo você vai pegar muitas questões técnicas, então não pode só avaliar questões técnicas se você quer que a pessoa tenha comportamentos. Tá bom? Você vai precisar colocar dinâmicas, você vai precisar colocar entrevistas, você vai precisar colocar atividades no qual você consiga encontrar esses comportamentos, porque comportamento ele é padrão. Você percebe o padrão de um comportamento numa atividade. Você vai precisar ter alguém que tenha performance nos seus resultados, que te traga resultado. Pessoas que tenham o comportamento de buscar resolver problemas. Também é comportamento, tá certo? Então, muitas vezes tem vários currículos, vários cursos, mas não te entrega resultado. Então você vai ter que identificar se essa pessoa de fato ela é voltada para resolver problemas. Então o processo de seleção ele não pode ser de forma imediata. Você não pode simplesmente entrevistar uma única pessoa, duas pessoas e achar que você achou a pessoa certa. Muito pelo contrário, você vai ter que investigar muitas pessoas, você vai ter que entrevistar muitas pessoas. E aí é um processo investigativo mesmo, por isso que eu chamei de investigação, onde você vai conversar com muitas pessoas para você poder encontrar de fato a pessoa certa. Sabe o que eu faço? Eu sempre quando encontro alguém que de fato tem a chance de trabalhar comigo, eu faço uma anotação, como se fosse uma entrevista mesmo, para no futuro eu poder chamar essa pessoa. Eu converso, eu me aprofundo sobre aquela pessoa, eu entendo o que aquela pessoa é, e aí aquilo faz parte já do meu processo de seleção. Ao contrário do processo de seleção, é o processo de desligamento. Ele não pode demorar, ele tem que ser de forma imediata, e aqui vai um toque. Porque muitas vezes a gente acaba errando no processo de seleção em função de não amadurecimento ainda desse processo. E quando você contrata errado e você percebeu que contrata errado, você tem que desligar o quanto antes.
de forma imediata, para que esse erro não se propague para dentro da empresa, tá bom? As causas de uma contratação errada estão no processo, tá certo, de recrutamento e seleção. Então você precisa fazer esse processo de recrutamento e seleção da melhor forma possível e você precisa identificar esses pontos para que você consiga melhorar esse processo. Então toda vez que você tiver um processo acontecendo, avalie onde foi os pontos falhos, avalie onde pode ser melhorado, avalie a dinâmica que está sendo feito, a forma que está acontecendo. E aí você precisa criar critérios para você poder avaliar. O que você espera do candidato que você está contratando? Eu espero que tenha comportamento A, comportamento B, comportamento C. Então você vai ter que utilizar dentro do mecanismo que você tem para você poder identificar quais são esses pontos que você está estabelecendo como critério de um candidato que possa trabalhar com vocês, tá bom? E aí você pode usar perguntas, você pode usar dinâmicas de grupo, dinâmicas individuais, atividades, entrevistas, avaliação de perfil, para poder te ajudar a tomar decisões melhores, tá bom? Lembra sempre uma coisa, comportamento ele é padrão, então quando você coloca num ambiente onde a pessoa ela tem a oportunidade de demonstrar ali os seus comportamentos, você vai identificar e é por isso que tem que ficar atento aos mínimos detalhes. Se ele é uma pessoa organizada, se é uma pessoa desorganizada, se é uma pessoa que cumpre tempo, se é uma pessoa que não cumpre tempo, se é uma pessoa que ela é organizada dentro do seu ambiente de trabalho, ela deixa as coisas no lugar, ela se preocupa com o lugar, ela se preocupa com os companheiros, tá certo? Você vai identificando isso fortemente dentro das atividades, dentro das dinâmicas de grupo, tá bom? Então vale a pena muitas vezes aplicar isso, vale a pena investir esse tempo muitas vezes para você identificar o melhor candidato, tá bom? Se você deseja de fato evitar contratações erradas e ter um custo altíssimo, você precisa modificar o seu processo de seleção. Tá bom? Você tem que colocar essas dicas que a gente falou aqui para você dentro do teu processo de seleção. Então, qual que é a nossa recomendação? Que você faça revisões aí, para que você identifique os pontos fracos dentro do teu processo e você consiga melhorar o teu processo de recrutamento. Utilizando técnicas de seleção, critérios bem claros, formatos diferentes do que você está praticando hoje. Saia desse universo só de ficar olhando o currículo. O currículo muitas vezes não te diz absolutamente nada. Ele pode ter passado por grandes empresas, ele pode ter feito carreira em diversas empresas, mas ele não está de acordo com o que você exige dentro da cultura da sua empresa. Então não tenha pressa de contratar, contrate dentro de um processo que você considera seguro para você trazer pessoas que possam trabalhar com você, tá bom? Próximos passos, o que você tem que fazer? Você tem que usar essa metodologia que a gente falou. Dentro da tua próxima contratação, você vai criar um processo, você vai criar uma forma de avaliar, você vai trazer o maior número de candidatos que você conseguir para você poder fazer aí esse processo seletivo de forma muito mais apropriada e você conseguir trazer o melhor candidato para a função que você está buscando, tá ok? Plano e ação, tá certo? Qualquer dúvida você manda um comentário aqui para a gente que a gente vai estar te respondendo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quer ajuda nossa aqui numa mentoria, onde a gente consegue te ajudar a alavancar os seus negócios, basta você entrar em contato com a gente para a gente fazer um diagnóstico do teu negócio e saber qual é o melhor momento que você está e a gente vai te colocar dentro da nossa trilha aqui de aceleração, tá bom? Só mandar uma mensagem para a gente que a gente vai agendar essa data e bater aquele papo e você com certeza vai ter muito mais resultado. Gostou do nosso conteúdo? Curta e principalmente compartilhe aí com as pessoas ao seu redor, as pessoas que estão aí dentro do teu universo para que elas entendam de fato o que precisa ser feito, tá ok? Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!